capítulo 16. Mateus, capítulo 16, primeiro livro do Novo Testamento. Estava esses dias na minha leitura matinal de alguns trechos do Evangelho e me deparei com essa passagem e desde então eu tenho meditado um pouco acerca daquilo que ela tenha falado conosco, né? Então Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Último versículo: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos falar sobre o tema atento às sinalizações. Esse trecho que nós lemos, ele fala sobre sinais, ele fala sobre sinalizações, e vamos refletir um pouco sobre isso. Eu me lembro, eu devia ter por volta de uns 16 anos, e meu irmão mais novo, ele tinha entre 10 e 9 anos, nós temos um pouco mais de 6 anos de diferença de idade, e nós estávamos ali em Barbacena, Minas Gerais, na casa dos meus tios, e eu me recordo que nós estávamos na casa dos meus tios e tinha um primo meu que é caminhoneiro. Ele vinha carregado de piso de São Paulo para fazer o descarregamento naquelas regiões de Minas, próximos de onde nós estávamos. E esse meu primo entrou em contato com a gente, ele sabia que nós estávamos na casa dos nossos tios e falou: olha, eu vou passar de caminho, eu pego vocês e vocês vão comigo completar a viagem até eu conseguir descarregar o caminhão, e é bom que vocês passeiem um pouco comigo também. E eu fiquei super feliz, adorava andar de caminhão, viajar com meus primos e tios, e enfim, aquilo se mostrou algo maravilhoso para mim, né? E ele passou por volta das 4 horas da manhã, pegou eu e o meu irmão, nós subimos no caminhão e seguimos viagem, né? O caminhão carregado, para quem não está acostumado com isso, numa estrada ele anda bem devagar, ele sobe muito devagar, e para descer ele também tem que descer muito devagar, porque senão o freio não aguenta, né? E ele vinha carregado de piso, o caminhão super pesado, e eu me recordo que já vinha chegando a hora de despontar o sol, porque era o final da madrugada, e nós estávamos num trecho de serra, muito sinuoso, com muitas curvas e nenhuma sinalização, e baixou uma neblina muito densa, muito forte mesmo naquele caminho nosso, né? Até o meu primo, que estava acostumado com estrada e com tudo mais, ele se assustou, porque a neblina estava tão densa que a gente não enxergava assim 1 metro à frente do caminhão, de modo que se tornou até perigoso, e não pode parar numa situação dessa, ainda mais um trecho de serra, onde não tem acostamento, não tem nada. O que sobrou para ele foi continuar aquela viagem, bem devagar, a 20, 40 km por hora, indo centímetro a centímetro, e ficou um silêncio ali na cabina do caminhão. Eu e meu irmão ficamos tensos juntamente com meu primo, né?
E eu lembro do meu primo falar assim comigo: tá vendo, se fosse uma estrada bem sinalizada, a gente não teria esse tipo de problema, porque teria sinalização de onde a pista acaba, de onde a pista começa, as placas estariam refletindo mesmo sob a neblina, e a gente conseguiria seguir essa viagem com mais tranquilidade. Fato é que aquela situação tensa, ela só passou quando o sol raiou de vez, trazendo luz e dissipando a neblina com o calor que o sol traz, e então trouxe uma tranquilidade, e o sol foi o grande sinal que desabrochou para a gente e nos permitiu seguir aquela viagem, concluir aquela viagem, descarregando o caminhão e retornando para casa, né? E foi naquele dia que eu, assim, ainda muito novo, percebi a importância das sinalizações e a importância dos sinais, não apenas no que diz respeito a uma estrada, a uma rodovia, mas as sinalizações que a vida nos dá, que as pessoas que estão ao nosso redor nos dão, e aos sinais que nós devemos estar atentos a eles para perceber como guiar e dirigir a nossa vida, mesmo quando a neblina baixa na nossa vida. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos, ele está falando sobre sinais, ele está falando sobre sinalizações, sinalizações que nós percebemos no mundo que nós vivemos, sinalizações que as pessoas pedem a Jesus e sinalizações que as pessoas desse mundo pedem a nós, que somos cristãos também. Nos é exigido transmitir a esse mundo sinais e sinalizações. Esse trecho ele é muito interessante porque, assim como hoje, no período que nós vivemos, nessa época ela era repleta de diversos grupos religiosos e políticos. Nós vemos aqui grupos se achegando a Jesus e pedindo a Jesus um sinal. Apenas para a gente ter uma ideia, nessa época em que Jesus ele vivia, alguns grupos que faziam parte desse período. Nós tínhamos, por exemplo, os fariseus, que eles eram religiosos extremados, que levavam a lei ao pé da letra e impunham essa lei com todo rigor e com todo peso ao outro, sendo que eles mesmos não carregavam esse fardo. Então eles colocavam um peso sobre o outro e nem eles mesmos carregavam. Nós tínhamos os saduceus, que também eram um grupo religioso dessa época, que divergia um pouco dos fariseus, mas era também um grupo religioso. Nós tínhamos os essênios, que era um grupo até que meio místico, que se retirava para deserto e para zonas isoladas, a fim de cultivar uma espiritualidade. Nós tínhamos os zelotes já eram um grupo mais radical, mais extremado, disposto até em pegar em armas, em facas, em armas para impor uma revolução contra o Império Romano naquela época. Nós tínhamos também ali os herodianos, que era um grupo extremamente político, que disse que eles beijavam a mão de Herodes para conseguir os favores políticos de Roma. Então, assim como nós vemos hoje o nosso cenário brasileiro e mundial fatiado em inúmeros grupos religiosos e também políticos, a época de Jesus, respeitando as proporções, também existia isso. Grupos religiosos e políticos que em muitos momentos conviviam em paz, mas em muitos momentos a relação entre eles era conflituosa, era uma relação de animosidade. Então esse grupo, ou parte desse grupo, eles eram assim, por Jesus e pelo ministério de Jesus, meio que atordoado. O Jesus e o ministério de Jesus representava para esses grupos como que um grande chacoalhão. Por quê? Jesus, ele não estava implementando nenhum projeto religioso e muito menos um projeto político. E esses grupos buscavam o quê? Religião e política. Embora em inúmeros momentos do discurso e da fala de Jesus,
ele esbarrasse em temas religiosos e em temas políticos, não era propriamente um sistema político ou um sistema religioso que Jesus estava implementando. Quando Jesus fala, por exemplo, eu sou filho de Deus e eu vim primeiro para os judeus, ele está esbarrando em um tema religioso, mas ele não está implementando uma nova religião. Ou quando Jesus fala, por exemplo, que ele é contra regimes opressores e ele é a favor de um olhar para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro, ele está esbarrando em temas políticos, mas ele não está implementando um sistema político. O que Jesus está trazendo para o período que ele vive e o que Jesus está trazendo para o nosso período hoje é uma mensagem de reino de Deus. E o reino de Deus toca em todos esses pontos e toca ainda em outros pontos muito mais profundos do que esse, porque quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de amor. Amor que é dado, amor que é recebido e amor que é percebido entre nós. Quando nós falamos de reino de Deus, além de falar de um olhar para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, além de falar das dinâmicas doutrinárias que foram transmitidas por Jesus, nós estamos falando de um reino que se traduz em vida, na valorização da vida humana, seja ela qual for, porque saindo daqui nós podemos encontrar pessoas numa situação muito mais vulnerável do que a nossa, sem ter onde sequer reclinar a sua cabeça, sujos, às vezes até mal cheirosos, mas são pessoas que, assim como nós, foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Por isso a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de valorização da vida humana. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem prática, não apenas teórica, doutrinária. A mensagem do reino de Deus não é para ficar restrita ao caderno e não é para ficar restrita à letra fria da lei ou mesmo do evangelho quando lida sem vida. A mensagem do reino de Deus, ela é para ser encarnada na nossa vida e transformada em atitude no nosso dia a dia e sendo movimentada em direção àqueles que vivem conosco e em direção a nós mesmos. Porque a mensagem do reino de Deus, ela nos ensina a olhar com compaixão para o outro. E esse olhar de compaixão para com o outro, tenha também ele para consigo mesmo. Senão a gente quer tornar a vida do outro leve e a nossa vida é um peso. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem completa, porque a mensagem do reino de Deus é aquela que diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então ame a Deus, ame ao outro e se ame. Então nós temos nessa dinâmica de reino de Deus essa percepção de que não é uma implantação propriamente dita de um sistema político ou de um sistema religioso. Embora eu penso que seja correto e necessário trazer uma ótica legitimamente cristã para o ambiente público que nós vivemos. É correto e necessário trazer uma ótica legitimamente cristã para o ambiente público e aí sim político e religioso que nós vivemos. Agora, é errado impor ao outro a nossa ótica cristã. O outro é livre. A nossa tarefa, assim como a de Jesus, é pregar o Evangelho, é viver Cristo na nossa vida. Porque quando o jovem rico chegou para Jesus, e Jesus falou para ele assim: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e aquele jovem achou isso tudo muito difícil e foi embora, a gente não vê Jesus tentando impor isso para ele, mas Jesus deu um espaço para ele, o espaço necessário para que ele pudesse crer ou não naquela mensagem que Jesus transmitiu. E o que nós vemos hoje, não apenas no Brasil, mas em inúmeros locais do mundo, é uma tentativa de imposição da fé cristã sobre o outro. Ao invés de viver e de nos relacionarmos com o outro
e de, a partir da experiência de vida, influenciar o outro. Senão a gente quer abrir, como aquela ilustração, a cabeça do outro e enfiar a Bíblia na cabeça do outro. Então é correto trazer uma ótica legitimamente cristã para o ambiente público, político e religioso. Agora, é errado impor a nossa fé cristã ao outro, e é errado também manipular o nome de Jesus para que, em nome de fins nobres, no meio a gente faça qualquer tipo de atrocidade. É errado isso. É errado manipular o nome de Jesus para que, em nome de fins nobres, a gente faça qualquer coisa agora para alcançar aquilo. Não. Se é em nome de Jesus, os fins têm que ser nobres e os meios também têm que ser nobres. Porque nós estamos falando de reino de Deus, estamos falando de evangelho, estamos falando da mensagem de Cristo, estamos falando do corpo de Cristo. Em Cristo, os fins são nobres e os meios são nobres também. E aí, quando a gente parte para isso, a gente começa a descobrir, sabe o quê? Que a nossa política e a nossa teologia, e bem como todos os instrumentos religiosos que foram criados, eles são pequenininhos demais para conter o nosso Jesus, que é tão grande, tão extensivo, tão profundo e tão maravilhoso para habitar em nossas vidas e nos transformar. Amém? Foi exatamente essa a tentativa desse grupo quando chegou em Jesus. A tentativa desse grupo quando chegou a Jesus foi tentar manipular Jesus para fins escusos. Mostra-nos um sinal do céu, Jesus. Faz um milagre para a gente, Jesus. Mais ou menos como a tentação de Satanás. Olha, transforme essas pedras em pães. Tira o coelho da cartola, Jesus. Mostra pra gente quem você é. Como que tentando Jesus, provando Jesus, para que Jesus mostrasse algum tipo de sinal para eles, um algo extraordinário, um algo maravilhoso, como se eles já não tivessem visto a multiplicação dos pães, como se eles já não tivessem visto Jesus curar inúmeras pessoas, mas eles estavam querendo naquele momento manipular Jesus através do seu pedido, através da sua palavra, através do seu intento pecaminoso de falar assim: eu conduzo Deus na rédea que eu quero. E Jesus não se deixa manipular. O nosso Deus não se deixa manipular. O nosso Deus não é um objeto, um instrumento que a gente coloca de canto, coloca de quina, coloca um paninho por cima, lustra ele, tira o pozinho dele. Isso é um ídolo. Isso é um objeto. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que, ao mesmo tempo que está conosco aqui agora em Urbanova, Ele está com a igreja de Pauliceia, está com a igreja em Índia, está com a igreja em África. É um Deus dinâmico, não estático, paralisado, morto, catatônico. É um Deus vivo que se expande. É um Deus que é vida. É um Deus que se amplia em cada um de nós. Não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e sai o gênio azul e a gente faz o pedido que a gente quer. Ele não é o São Longuinho, e não que acredite nisso também, que a gente dá 3 pulinhos e as coisas aparecem. Se fosse assim, algumas coisas lá em casa elas apareceriam, mas a gente dá 1000 pulinhos e não acha, some. Foi para Nárnia os negócios lá em casa, né? Então, o que eu quero dizer é que nós não estamos servindo a um Deus que se deixa manipular. Amém? Mas um Deus que deseja comigo e contigo um relacionamento vivo, sincero. É um Deus que nos chama não a um projeto político, é um Deus que nos chama não a um projeto religioso, embora seja importante e válido levarmos a nossa ótica cristã para esse ambiente político e religioso, mas é um Deus que nos chama a um relacionamento com Ele, a uma vida de caminho junto com Ele. Agora, com base nisso que nós falamos e nesse trecho que nós lemos, de que forma que isso nos toca?
falando de vida, falando de trazer isso bem para o hoje. De que forma que isso se mostra relevante para nós hoje, aqui no dia 26 de junho de 2019, e de que forma isso pode ser demonstrado daqui a pouco, quando nós sairmos daqui, ou amanhã, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Eu penso que, no mínimo, de duas formas, isso pode ser traduzido de forma prática para nós. O primeiro é como nós lemos e interpretamos os sinais, as sinalizações que nos são apresentadas. Nos versículos 2 e 3, diz assim: ele respondeu: quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem assim, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, mas está nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, do tempo, da vida, do período que nós estamos. E é interessante isso porque nós sabemos, talvez não como todo o dia será, mas nós sabemos como ele começa. A gente sai de casa e a gente sabe se a gente vai de camiseta, ou se a gente coloca uma camisa de manga comprida, ou se a gente vai precisar colocar um casaco. A gente sabe interpretar isso olhando pela janela. A gente olha pela janela assim e vê, não está garoando, eu vou precisar levar a sombrinha, vou precisar levar o guarda-chuva. A gente consegue olhar isso e ter sinais disso, a gente interpreta esses sinais e com base nesses sinais nós tomamos para a nossa vida as ações que são necessárias para ele. Por exemplo, a gente percebe quando a gente sente fome e quando a gente sente sede. Eu estou falando aqui, a fome de vocês está aumentando, porque daqui a pouco é hora do almoço. E a gente percebe isso, são sinais do nosso corpo. Então, sinais biológicos nossos, e a gente percebe que a fome está chegando, e se alguém falar de comida perto da gente é capaz de matar um boi e comer, porque a fome está chegando. Sede, então, o meu filho ele tem uma sede assim que é absurda, ele, quando dá sede nele, dá água, é o sinal da sede dele, ele quer matar a sede. Então a gente entende esses sinais. A garganta, nossa, quando começa a arranhar, você quer uma pastilha. A gente toma um nimesulida, vai em busca de alguma coisa, se não passa, você vai no médico, porque a garganta deu sinais de inflamação e a gente entendeu esses sinais. Isso é interessante porque naquilo que nos toca, nós percebemos os sinais e damos respostas a esses sinais. Agora, vamos tentar aprofundar um pouco isso. E naquilo que toca o outro? E naquilo que diz respeito o outro que convive com a gente? Será que a gente percebe esses sinais com a mesma facilidade e busca dar resposta a esses sinais com a mesma facilidade? Quando, por exemplo, nós percebemos a fome do outro, não a nossa, mas quando nós percebemos a fome do outro, a gente busca de alguma maneira dar resposta, a gente percebe em primeiro lugar esse sinal de fome do outro? Não é perceptível a nós, e em percebendo, que tipo de resposta a gente tenta dar à fome do outro? Que tipo de movimento a gente tenta dar no sentido de dar resposta a esse sinal da fome do outro que chegou a mim? Nós percebemos a dor e o sofrimento do outro, ou somente a nossa dor e o nosso sofrimento? Isso é muito interessante porque para perceber a dor e o sofrimento do outro, você já tem que ter passado por dor e sofrimento. Do contrário, a dor e o sofrimento do outro não será perceptível a nós. A gente vai dar um nome de frescura,
A gente vai dar o nome de qualquer outra coisa, mas não de dor e sofrimento. Agora, a partir do momento que nós já, em algum estágio da nossa vida, passamos por dor e sofrimento, nós temos condições de enxergar no outro sinais de dor e sofrimento. Nós temos condições de fazer isso. E em fazendo isso, em identificando esses sinais, qual resposta a gente está dando isso? Eu acho que como cristãos, no mínimo, um tipo de resposta que a gente pode dar é: eu estou percebendo que tem alguma coisa acontecendo contigo, eu posso orar por você? Às vezes, se não for possível orar ali naquele momento, mas diz para a pessoa que você vai orar por ela. Isso já traz no mínimo uma gota de alívio naquele mar de sofrimento que a pessoa está passando. Alguém que percebeu o sofrimento e a dor dela e agora se interessou, disse que vai orar. Então, em que ponto a gente percebe os sinais que o ambiente que nós estamos inseridos nos está dando, e em que ponto nós damos respostas a esses sinais, a essas sinalizações? Por exemplo, quando dentro de casa, dentro do nosso lar, nós percebemos que estamos exagerando no uso do celular. É um sinal. É uma sinalização que às vezes nós não percebemos, nós que estamos usando. Mas quem nos cerca nos dá esse tipo de sinal. Porque a pessoa está falando com a gente e a gente não está percebendo aquilo. Porque a gente está antenado em uma outra coisa. E quando a gente... E às vezes é a pessoa mesmo que diz: olha, eu preciso que você pare um pouco com o celular porque está abusando. Esses são sinais do ambiente que a gente está inserido, que essas pessoas nos dão e que nós devemos dar respostas a ela. E eu falo isso e às vezes parece algo celular, algo banal assim, mas infelizmente, eu posso dizer infelizmente, nos últimos meses eu aconselhei 2 casais que chegaram em vias de separação por conta do abuso do uso de tecnologia dentro de casa. Então nós não estamos falando de algo que é irreal, não, nós estamos falando de algo que é real. E que nesses 2 casos que eu estou mencionando para vocês, um dava sinais para o outro: olha, está demais, diminui, olha, está demais. Então esses sinais precisam ser percebidos e nós precisamos dar respostas a ele. Ou sinais de quando dentro de casa nós somos indiferentes no olhar com o outro, nos falta afeto, nos falta gentileza, romantismo, nos falta amor demonstrado em forma de palavras, em forma de gestos, né? São sinais, sinalizações que a vida nos dá, que o ambiente nos dá, e que nós podemos perceber esses sinais, essas sinalizações e dar respostas adequadas. Não apenas quando nos toca, sim, porque quando eu sentir fome, eu vou comer. E eu agradeço a Deus porque o pão de cada dia não tem faltado. E quando eu sentir sede, eu vou tomar água também. E olha o luxo que nós nos damos, hein? Aquela expressão: não me deu sede de coca. Não é verdade? Não é sede de água, é de coca. Eu quero tomar coca. Então a gente entende o sinal da sede de coca, que é diferente do sinal da sede de água. E a gente dá resposta a isso. A gente vai, compra uma Coca 600, uma Coca KS geladinha e toma e mata o sinal da sede de coca. Então nós precisamos perceber os sinais dos outros que nos cercam. E eu diria até que perceber os sinais dos outros que nos cercam é tão importante quanto perceber os nossos sinais, tá? A vida, na nossa vida, o nosso carro, quem dirige aqui sabe, se começa a faltar óleo, acende uma luz no painel. O que você precisa fazer? Pare e completa o óleo, senão o motor vai fundir, né? E você vai gastar muito dinheiro para arrumar. A nossa vida é assim, ela tem um grande painel. Às vezes acende o sinal do cansaço e você tem que parar para descansar, senão o seu motor vai fundir. Às vezes é o sinal da espiritualidade. Olha, eu preciso ter um tempo a sós com Deus.
e você precisa dar resposta a esse sinal, senão o motor vai fundir. Amém? Amém. Me fiz claro, irmãos? E um segundo aspecto que eu penso que nos toca também aqui é o seguinte: qual o maior sinal que nós podemos dar ao mundo, onde nós estamos inseridos e onde nós convivemos no nosso dia a dia? Qual o maior sinal que nós podemos dar? No versículo 4, Jesus diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jesus disse que o maior sinal que ele podia dar era o sinal de Jonas. E que sinal é esse? O sinal de Jonas é o sinal de que, assim como Jonas ficou durante 3 dias num ventre do grande peixe e depois ressurge, é dado como morto e ressurge como um novo Jonas, agora portador de uma mensagem potente com relação ao pecado dos ninivitas. Assim como Jonas deu esse sinal, Jesus também daria esse sinal. O sinal de alguém que morre e ao 3º dia ressuscita e está vivo, em esplendor e em glória. E aí eu pergunto, qual o maior sinal que nós podemos dar ao mundo? É o sinal de Jonas também. É o sinal daqueles que, como cristãos, já morreram para aquela velha vida e ressuscitaram, que vivem em novidade de vida e que todo dia estão morrendo para as coisas falhas e erradas e nascendo para o novo em Cristo. Esse é o maior sinal que nós podemos dar, o sinal de alguém que anda diariamente vivendo em novidade de vida, sabendo que cada um de nós, quando nos vê, está olhando para nós, está nos vendo na nossa mais última versão. Quando eu olho aqui para o Enio sentado aqui, eu estou vendo a última versão do Enio, porque a versão de ontem já não existe mais, o Enio já foi atualizado. De ontem para hoje o Enio já foi aprimorado. A consciência do ontem em Cristo já se transformou em vida no hoje, assim como eu, assim como você, assim como todos nós em Cristo temos essa possibilidade de olhar com a consciência de Cristo para atitudes, comportamentos, aprendizados, crenças e inúmeras coisas que não fazem mais sentido, e em Cristo morrer para isso e nascer de novo. E demonstrar nos ambientes onde nós estamos essa nova vida, essa nossa mais última versão, que às vezes até espanta as pessoas: mas você não era assim? Não, mas agora eu sou. Agora eu sou. Em Cristo nós temos essa possibilidade, amém? E eu diria que às vezes, e aqui eu falo até por experiência própria, viu? Às vezes, nesse processo de morrer e ressuscitar, às vezes é preciso acontecer igual com Jonas e com Jesus, que ficaram 3 dias longe. Às vezes, para a gente morrer e ressuscitar, a gente precisa ficar longe de alguns ambientes. Saia por algum tempo. Deixa aquilo se transformar em você e depois você volta como alguém que nasceu de novo, como alguém que morreu e nasceu de novo. Volta com uma nova vida para aquele lugar. Volta com uma nova disposição para aquele lugar. Então, de que forma esse texto e essa nossa reflexão nos toca? Eu acho que nos toca a ponto de nós interpretarmos os sinais e as sinalizações que dizem respeito a nós,
mas também que dizem respeito ao outro, e darmos respostas a esses sinais que nos tocam e que tocam o outro, e também nos toca no sentido de demonstrarmos para esse mundo o sinal que eles esperam. Esse mundo não espera de nós sinais miraculosos, porque sinais miraculosos podem ou não existir, pedras podem ou não ser transformadas em pães, o vinho pode ou não se multiplicar, a água pode ou não ser transformada em vinho. O que esse mundo espera de nós é uma vida cristã autêntica. É o sinal da ressurreição, é o sinal da nova vida e da cruz de Cristo sobre cada um de nós. Esse é o maior sinal que nós podemos apresentar a todos, o sinal de Jonas. O sinal da ressurreição, da nova vida, da vida chegando. Quando a gente demonstra esse sinal para um ambiente, é como se o sol raiasse para esse ambiente. Olha, mudou, é outro Expedito, é outro Adriano, é outro Du, é outro Luciano, mudou, é como o sol raiando. E quando o sol raia, toda a neblina vai embora. E a gente vê de novo as árvores, os contornos e toda a paisagem bela da estrada. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é e por tudo que tens feito em nossas vidas. E o que nós pedimos a Ti com toda humildade, Pai, nos torna sensíveis a perceber os sinais que nos tocam, mas também os sinais que tocam o outro, aquele que nos cercam nos ambientes onde nós estamos inseridos, Pai. A começar muitas vezes de dentro da nossa casa e expandindo isso para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa igreja, para o nosso condomínio, para os locais onde nós estamos. E que nós possamos, em percebendo esses sinais em nós e no outro, darmos respostas efetivas e autenticamente cristãs a eles. E pedimos também, Pai, que nós possamos ser um sinal para esse mundo constante, uma sinalização constante de pessoas que morreram e ressuscitaram em Cristo e de pessoas que estão constantemente morrendo e ressuscitando em Cristo. Se há algum ambiente, alguma ação, algo que nós devemos nos afastar por um tempo prolongado a fim de renascermos, que o Senhor nos mostre isso e nos dê toda a força necessária e toda a disposição necessária para que isso se torne realidade em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.